nesse momento vamos à palavra de Deus. Eu quero que você, por gentileza, o Espírito Santo é que quer, porque dele é tanto o querer quanto o efetuar. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo, Mateus capítulo 24, no versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, em nome de Jesus. Amém? Se você achou na sua casa, amém? Que nem a gente faz aqui, igreja. Se não achou, diga misericórdia. Vivemos tempos tão diferentes, né, irmãos? Tempos tão diferentes. Já vai para 2 meses, né, de quarentena. 2 meses que a gente não se reúne como congregação presencial. E o Senhor tem feito grandes obras, mas é diferente, né? E Jesus aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12. Hoje é ceia, vamos falar algumas coisas sobre que o Senhor quer tratar conosco. Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse versículo é engraçado, que esse versículo ele é muito recorrente. Eu trouxe uma palavra sobre isso ainda no início dessa quarentena, quando a gente estava fazendo o culto online, e aprove a Deus trazer de novo o mesmo versículo, mesma palavra. Graças ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, sua palavra também, né? Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus está dizendo isso, amém? Você que está na sua casa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar, agora ficou show. Agora gostei. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo ele é bem recorrente, a gente já leu, a gente já falou sobre ele. Mas hoje é ceia, o Senhor Jesus quer tratar mais alguma coisinha conosco. Por isso, se você está sendo atingido por essa palavra, se ela está chegando até você, é porque Deus quer falar contigo, amém? Então, não feche os seus ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo, aquilo que ele diz à igreja. Esse versículo ele é interessante porque o Senhor Jesus ele disse assim, por se multiplicar a iniquidade, causa. O amor de muitos se esfriaria, efeito. É um versículo onde Jesus ele fala sobre uma causa e um efeito. Qual é a causa? O efeito é que o amor de muitos, ele ainda, além de dar a causa, ele especifica a quantidade de alvos dessa causa. Então o amor de muitos se esfriaria. Essa é a causa. De quê? Do efeito. Esse é o efeito. O efeito é que o amor de muitos se esfriaria. Qual é a causa do amor de muitos se esfriar? O que provoca esse efeito? A causa é por se multiplicar a iniquidade. Então não só haveria muita iniquidade, e haveria iniquidade multiplicada. Muita iniquidade. Iniquidade acima do normal. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é para quem é dirigido esse texto. Essa causa por se multiplicar a iniquidade e esse efeito, o amor de muitos se esfriaria. Jesus, se você pegar aqui todo esse contexto desse texto, essa palavra faz parte do sermão profético. Aqui nós estamos 24, 12, mas o capítulo 24, capítulo 23, Jesus já estava falando sobre as últimas coisas, os últimos dias, os últimos tempos. Jesus estava falando sobre coisas que aconteceriam no final dos tempos, é o sermão profético. E meu amado, então se você entender que Jesus estava falando dos últimos tempos, e se você também pode entender que mediante o que a Bíblia nos diz, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os tempos finais, porque o que tem acontecido nunca aconteceu na história da humanidade. Pessoas podem dizer, não, teve a peste negra,
né? A peste bubônica, teve o ebola, teve o H1N1, teve isso, teve aquilo. Sim, mas como está acontecendo nos dias de hoje, essa pandemia, nos moldes e as causas e efeitos também que estão, os efeitos que essa causa estão trazendo, nunca aconteceu isso na história, pelo menos da humanidade moderna, somos nós, os tempos contemporâneos. Então, se a gente entender para quem foi que Jesus falou, qual é o povo que Jesus ele quis atingir, qual é a finalidade desse texto, é para nós. Sim, ele estava falando um sermão profético para o povo daquela época, e eles puderam fazer a aplicação para eles naquela época. Mas a verdade é que o povo do fim dos tempos somos nós, eu e você. Não se engane, Jesus está às portas. Nós somos a geração do tempo do fim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente torcendo assim, vai melhorar, vai passar. Tomara que melhore e passe, mas pode ser que só piore e daqui em diante seja o gatilho do relógio do fim dos tempos. O apocalipse os cavaleiros já tenham sido soltos e o negócio começa a acontecer. Então, de qualquer forma, esse texto, essa afirmação de causa e efeito que Jesus ele fala é para mim e é para você. Que no fim, e por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, nos nossos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então, esse texto é para mim, é para você. Se é para mim e para você, é importante que a gente estude. Afinal de contas, não foi qualquer um que falou. Foi o meu mestre, o seu mestre, o Senhor Jesus, o alfa e o ômega, o início e o fim. Então é muito bom que a gente esteja atento àquilo que ele falou. Entendendo que esse texto é para mim e para você, a gente precisa entender, vamos falar primeiro sobre os efeitos. O amor de muitos esfriaria. Ele dá uma perspectiva e ele dá uma quantidade, mesmo que indefinida, mas ele fala muitos. O amor de muitos se esfriaria. Primeiro ponto que a gente precisa entender nesse efeito que Jesus ele nos apresenta é que o melhor é que eu e você não estejamos entre os muitos, mas estejamos entre os poucos, os quais o amor ainda não se esfriou. Porque se a gente for olhar para os nossos dias, é impossível que você não observe como essa palavra de Jesus é pertinente para os dias de hoje, para a humanidade dos dias de hoje, para a igreja dos dias de hoje. É impossível que você não perceba como o amor das pessoas tem se esfriado. E falando sobre o amor geral se esfriando, de muitos, é difícil a gente não se colocar no meio desses muitos. É muito difícil ser os poucos que o amor ainda não esfriou. O que não é fácil, é um desafio nos dias de hoje, não deixar o nosso amor esfriar também. É muito difícil você não desanimar com a humanidade. É muito difícil você não dizer, desisto do ser humano. Porque é tanta coisa que acontece que a gente o tempo todo é tentado a nos fecharmos no nosso próprio mundo e esquecermos que o resto das pessoas existem. É tanto egoísmo, não é? É tanta ingratidão, é tanta coisa acontecendo, é tanta pancada que você leva, que se você não for de Deus realmente, você permite que o teu amor esfrie. Você sai daqueles poucos e vai para aqueles muitos que Jesus disse, o efeito da iniquidade. Porque aqueles que saem dos poucos e vão para os muitos, com o amor se esfriou, são aqueles que entraram no efeito da causa. A causa é a iniquidade multiplicada, o efeito é o amor esfriando. Isso é muito sério. E por que é? Vamos lá, falamos do efeito, vamos à causa. Por que o amor de muitos está esfriando? Se você está assistindo nesse momento e você pode já se identificar entre os muitos e não entre os poucos, se o teu amor há algum tempo já esfriou ou está começando a esfriar, meu amado, o Senhor nessa manhã quer colocar o fogo do Espírito em você para acender novamente a chama do amor, amém? Por que é que aconteceria essa questão do esfriamento do amor? Por que o amor esfriaria? Bom,
A resposta está lá no início do versículo. E por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. E também, se você não tem reparado, irmãos, não vou falar nem de iniquidade nos tempos, vamos colocar entre aspas, normais, antes do coronavírus, antes do isolamento social, antes da pandemia. Vamos falar do tempo que estamos vivendo, porque já estamos vivendo há algum tempo e já está se configurando numa época. Estamos já começando a viver uma era diferente. E nessa era, você já pode começar a identificar a iniquidade. A iniquidade em todas as áreas. Por exemplo, não sei se você já viu, se você pertence à humanidade, se você não mora em Marte. Saiu essa semana o seguro emergencial de R$600. Esse seguro emergencial de R$600 que o governo liberou, R$600 para o trabalhador autônomo, R$1.200 para a mulher chefe de família que não é casada, não tem esposo para sustentá-la. E aí, sabe o que você vê, irmãos? Filas astronômicas no banco. Você vê pessoas, quadras inteiras rodeadas de fila. E muitas dessas pessoas que estão recebendo esse auxílio não precisam. Muitas dessas pessoas que estão recebendo esse auxílio estão pegando sem precisar, tirando a vez de quem precisa. Porque eu conheço muita gente que é autônomo, que paga até sua autonomia ou paga seu MEI. Conheço muita mulher que tem filho e não tem marido, que ainda está em análise. E conheço muita gente que nem trabalha e está recebendo os 600. Muita gente passando fome porque não está conseguindo o auxílio. E muita gente, irmãos, recebendo o auxílio e falando claramente: vou gastar tudo em bebida. Você chega no mercado, nunca se viu tanta gente comprando carne para churrasco, carvão. O preço do A100, irmãos, está 22 e pouco. Nego comprando alcatra e contrafilé aos montes, os carrinhos cheios. Você acha que é com dinheiro de quê que o povo está comprando isso? Isso é iniquidade. Porque aquele carrinho cheio de carne e de bebida poderia estar alimentando uma família. Mas a pessoa, ela tira de quem não tem e pega dizendo assim: eu vou pegar mesmo, é o governo que está dando. Mas o governo está dando para quem precisa. E o governo, é um projeto que são os nossos próprios impostos que pagam esse projeto. Mas a questão é que isso é iniquidade. As pessoas, elas não têm amor, elas não têm piedade. Tem um monte de gente passando fome e tem um monte de gente pegando no lugar de quem precisa. Um monte de mulher aí. Deixa eu te falar uma coisa: se você é crente e você está fazendo isso, você está em pecado. Se você é crente, você está fazendo isso, você está em pecado. Você não devia nem sentar nessa mesa aqui. Que isso, pastor? Você está dizendo quem pode, quem não pode? Não, estou dizendo não. Mas o que o Senhor Jesus, ele fala através do apóstolo Paulo lá em Coríntios 11:23 é: examine-se o homem a si mesmo e veja se pode participar ou não dessa mesa. Se você está pegando o seguro emergencial sem precisar, um monte de mulher que não é casada no papel, mas tem marido em casa, e marido que pega o sustento para a família, mas está se inscrevendo e pegando a si mesmo, você está em pecado, você está errado. Porque esse dinheiro é para a mulher que não é casada, que não tem marido, não tem ajuda para sustentá-la. Por isso ela está recebendo esse auxílio. Tem um monte de crente que primeiro que está errado, que é juntado, não é casado no papel, já está errado. E aproveitando que não é casado no papel para pegar isso aí. Você está em pecado, você está errado. Iniquidade. Primeiro ponto. Bom, o segundo ponto, para a gente continuar falando sobre iniquidade, a gente vê aí um monte de gente que nessa época de pandemia, nessa época de coronavírus, nessa época de infecção, muita gente ainda andando por aí como se nada tivesse acontecendo. Muita gente que sabe até que está doente.
e continua em contato com outras pessoas. Deixa eu te falar, se você sabe que você está infectado, que você está doente, e você continua em contato com pessoas do teu trabalho, continua em contato, se você sabe que você está doente, que você está infectado, e continua em contato com pessoas da tua família, você é um potencial assassino, você é uma potencial assassina, porque você está infectado, e essa infecção que está em você, talvez em você pode até estar fraco, mas se pegar em alguém que é grupo de risco, vai matar. Você é um potencial assassino, você é uma potencial assassina, mas pelo amor se esfriar tanto, a gente fala assim, isso pra lá, isso é bobeira. Temos essa semana aí, falei no início da live, pastor Jailson me mandou ontem à noite, fiquei muito triste, uma pastora, mulher de Deus, pastora Marilda, faleceu. Foi assim, irmãos, a mulher estava bem, aí começou a passar mal, foi para o hospital, identificou que estava infectada, de uma noite para outra a mulher morreu. Foi assim, a família ainda está tentando entender o que aconteceu. Ela achava que estava tudo bem, ela nunca imaginaria que de uma hora para outra iria adoecer e no outro dia morrer. O negócio está sério. Existe uma família daqui na nossa congregação que está infectada. Existem pessoas da nossa congregação que já foram infectadas, pastores caindo infectados. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, tem um monte de cantor gospel aí que está infectado, mas não fala, porque tem uma maluquice entre os evangélicos no momento de dizer que crente não pega doença. Eu não vou pegar o Covid. Tem um monte de pastor infectado aí, mas some, fica em casa trancado, não fala nada que está infectado, para não dizer para os membros que pegou, porque sustenta essa mentira que crente não pega Covid. Um monte de cantor gospel aí que você não está vendo aparecer, sabe por quê? Porque está em tratamento, está infectado, mas está escondendo, por causa dessa maluquice aí que crente não pega Covid. Que crente não pega Covid o quê? O que acontece é uma ignorância generalizada e iniquidade, falta de amor. Por isso, meu irmão, se você teve a assertiva que está infectado, por amor àqueles que estão à sua volta, se afasta de todo mundo em nome de Jesus. Procura esse tempo aí para buscar Deus, se encher do Senhor. Bom, se a iniquidade é a causa, se a iniquidade é a causa que faz o amor se esfriar, e nós não queremos estar entre os muitos, mas queremos estar entre os poucos, que o amor ainda não se esfriou, como é que a gente vai conseguir sustentar e não deixar esse amor esfriar, se a causa do esfriamento é por se multiplicar a iniquidade? Essa é a resposta que o Senhor tem dado ao seu povo nesses dias de pandemia, nessa época em que a gente precisa rever os nossos conceitos e aprender a ser crente de novo, aprender a ser gente de novo. Tem muito marido que está tendo que reaprender a ser pai, reaprender a ser esposo, porque usava o trabalho como desculpa para não ter um tempo de qualidade com a sua família. Tem muita mãe que está tendo que reaprender a ser mãe, porque largava o filho na creche, na mão de alguém para cuidar, e usava o trabalho como desculpa para não ter que educar e encarar seu filho. Tem muita gente tendo que reaprender a ser crente, a ser servo de Deus, a ser cristão, porque usava a igreja como muleta e não orava em casa, não lia a Bíblia, não tinha vida com Deus. Então, como é que a gente vai fazer nesses tempos para não deixar nosso amor esfriar? E se a iniquidade é a causa? Bom, se a iniquidade é a causa, para a gente não deixar o amor esfriar, só tem uma coisa que a gente precisa fazer: nos arrependermos dos nossos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, então eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a resposta para que estejamos no meio dos poucos, para que o amor não esfrie, se a causa é a iniquidade, só tem uma coisa a fazer: arrependa-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E nos arrependendo dos nossos pecados,
precisamos reaprender a amar, porque até a amar nós já esquecemos. Não sabemos mais o que é amor, não sabemos mais como é demonstrar amor. Meu copo da pessoa, a evangelista Daniela sempre reclama: eu boto água do seu lado, você nunca toma, então agora eu vou beber água. Precisamos reaprender a amar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nessa trajetória de arrependimento reaprender a amar. E aí é uma coisa interessante, vamos falar sobre amor nessa manhã, porque é impossível falar dele, Jesus, sem falar sobre amor. E se estamos falando o que vamos fazer para o amor não esfriar, bom, primeiro ponto, sobre amor, para nos arrependermos dos nossos pecados e reaprendermos a amar, 1 de João capítulo 4, versículo 8. Como você está aí na tua casa, eu não vou nem esperar você achar. Você vê na Bíblia digital, vê na internet, vê... Não vou esperar não. 1 de João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, o primeiro ponto sobre reaprender a amar, para você ver como a gente esqueceu de amar, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, é essencial que nós amemos, porque se Deus é amor e a gente não ama, estamos muito longe de Deus. Por isso não podemos estar entre os muitos cujos o amor esfriou, porque se o amor esfriou, longe de Deus estamos. Então o primeiro ponto sobre amor é que aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos lá, ainda é 1 de João capítulo 4, versículo 20. 1 de João capítulo 4, versículo 20. Vou tomar um gole para te dar tempo. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Você diz que ama a Deus, mas não suporta o fulano, não suporta o ciclano, ou favorece o beltrano e desfavorece o ciclano, ou não consegue lidar com o ciclano, você é mentiroso, você é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. A Bíblia é clara. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso amar primeiro o meu próximo. Se eu digo, aquela pessoa tão religiosa, com aquela aparência tão grande de santidade, como eu amo a Deus, eu faço tudo pelo meu Deus. Pois é, você faz tudo pelo teu irmão? Não, eu faço só para Deus, está errado. A gente é aquela ingrata musiquinha, né? Só eu e Deus e mais ninguém. Que negócio é esse? Só você, o seu irmão e Deus. Esse mais ninguém, irmão, não existe. Até a pastora Mercedes, ela falava que Jesus, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, que ninguém vos engane. E o engano é mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então ninguém é o diabo. Então só eu e Deus e mais ninguém. E se ninguém entra na frase aí, tá esquisito, irmão. Ninguém é o diabo. Então tem que ser você, Deus e teu irmão. Bom, então, esses dois pontos sobre o amor. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. A gente não vai ler aqui porque é longo, né? Mas fala que o amor, ele não é egoísta. O amor não pensa só em si mesmo. O amor não folga com o mal. Muito pelo contrário, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor jamais acaba. E ele fala que o amor é acima até das profecias. Para ver, né, como a gente coloca muitas vezes a religião na frente do amor. Eu profetizo, eu pulo, eu danço, eu marcho, eu dou cambalhota. E naquele dia Jesus vai dizer assim, não te conheço. Bom, e o último ponto aqui sobre o amor, e isso aqui é que é polêmico, é que o amor não é um sentimento. O amor é uma ação. O amor não é um sentimento. Não se sente amor por ninguém. Que é isso, pastor? Eu amo minha esposa. Você tem um carinho pela tua esposa, você tem uma atração pela tua esposa, é o amor eros. Mas eu amo meu amigo. Você tem um bem-querer.
mas amor não é sentimento. Quer ver? Te provo na Bíblia. Evangelho de João, versículo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, fala assim, ó: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. É um mandamento de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amados uns aos outros. Jesus não só transforma o amor num mandamento, mas fala assim, ó: vocês vão se amar e vocês vão mostrar para todo mundo em volta que vocês se amam, para que eles identifiquem vocês como meus discípulos. Então não é só amar, não, é mostrar que ama. Olha só para te dizer como o amor não é sentimento, é ação. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Jesus mandou a mim, Jesus mandou a ti amarmos os nossos inimigos. Você precisa amar aqueles que te fazem mal, aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem. Jesus te mandou amá-los. Aí você pode se perguntar: mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter um sentimento bom? Porque sentimento não é algo que se controla, não é? Acontece alguma coisa na tua vida, te dá aquela raiva, você às vezes se segura, você se policia, mas a raiva está ali dentro te corroendo, né? Ou então acontece uma coisa muito boa, te dá aquela felicidade que você às vezes quer explodir. O sentimento. Acontece alguma coisa que te faz ficar triste, você fica xoxo. Às vezes você quer ficar bem, mas o sentimento é alguma coisa que não dá para controlar. Então como é que Jesus ele manda eu ter um sentimento bom por alguém que me fez mal? Não dá para ter um sentimento bom por alguém que me fez mal. Não dá para ter um sentimento de carinho por alguém que me prejudicou. Não dá. Não dá mesmo. Jesus ele não ia te mandar fazer uma coisa que você não é capaz de fazer. Dá para entender? Jesus não ia te dar um mandamento se você não conseguisse fazê-lo. A resposta é que amor não tem a ver com sentimento. Sentimento é carinho, é bem-querer, é desejo, é cuidado. Isso são sentimentos para com outro ser humano. Amor é verbo. É verbo. Entenda que Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou, que ameis, amem. Verbo amar. E verbo, numa frase, significa ação. Ação. Amar é verbo, é fazer, é agir, não é sentir. É colocar em ação. É tirar da teoria e partir para a prática. Isso é amar. Jesus só nos mandaria fazer algo que nós fôssemos capazes de fazer. Se Ele te ordenou que você ame seus inimigos, é porque Ele sabe que você pode amar seus inimigos, que talvez você não consiga, porque só se você fosse um extraterrestre. Alguém dizer: ah, pastor, consigo mim. Sai para lá, crente, desliga, vai embora, sai dessa live, sai. Se você é crente maluco, dá licença. Alguém pode dizer assim: eu consigo amar aquela pessoa que me bateu, que me roubou, que me estuprou, eu consigo ter um sentimento bom por ela. Tá bom, crente, tchau. Mas você que é de verdade, você que é ser humano, que foi assaltado um dia e ficou com ódio daquele ladrão, que se você encontrasse ele, você matava, e você se culpa por isso até hoje, fica chateado. Não, é raiva mesmo, é sentimento, não dá para controlar. Mas sabe o que Jesus te ensina? Que você tem que amar aquele ladrão. Como? Através de ação. E aí que a gente vai mostrar se a gente é realmente filho de Deus. Sabe como? Hoje mesmo, ora por aquele ladrão. Fala: Senhor, abençoa a vida daquele homem. E faz uma oração sincera. Pai, se eu encontro ele na rua, eu encho ele de pancada. Mas que eu não o encontre, Senhor, nunca deixa aquele homem passar na minha frente. Abençoa ele, que ele se converta e siga os teus caminhos. Isso é amor. Nunca ouviu isso, né? Pois é, isso é Bíblia. O que é amar, então?
O que é esse amor que tanto se esfria e que a gente tem que saber o que é para não perder? Amar, se amor é ação, é prática, amar é fazer alguma coisa que vai gerar um bem a alguém. Isso é amar. É fazer alguma coisa que vai gerar um bem a alguém. Entenda perfeitamente isso. Amar não é só fazer coisa boa, entre aspas. Muitas vezes você vai amar alguém e aquela pessoa não vai saber que você está amando. Um filho, a mãe fala assim: não coloca o dedo na tomada. A criança de 5 anos vai lá, mete o dedo na tomada, a mãe chega e dá uns tapas na mão do filho, o filho chora, vai para o canto. Quem olha a cena pode falar: que pai ruim, que mãe ruim, bateu no filho. Mas aquela palmada foi didática, para que aquela criança não enfie mais dedo na tomada. Por quê? Se ela enfiar o dedo na tomada, ela pode tomar um choque até morrer. Então, por amor, o pai ou a mãe coloca o filho de castigo, o pai ou a mãe chama a atenção do filho. Então, muitas vezes você vai amar alguém e aquela pessoa nem vai saber que você amou. Então, amar é fazer alguma coisa que gere um bem para alguém. Foi assim que o Senhor nos amou. Nós temos esse exemplo do próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira, amou tanto o mundo, que Ele fez alguma coisa pelo mundo. Ele agiu. O que Ele fez? Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus nos deu o exemplo do que é amar. Amar não é dizer te amo, não. A gente tem até uma brincadeira aqui na igreja, né? Que a gente fala assim: você me ama? Então faça alguma coisa por mim. Repare, Deus nos amou, por isso Ele enviou. Se você ama, você faz. Mesmo que muitos possam dizer: não vai adiantar nada você fazer aquilo, vai perder tempo. Mas pelo menos você sabe que você amou. Pelo menos você sabe que você fez alguma coisa que você podia por alguém. O amor, lá em 1 Coríntios 13, ele não olha os próprios interesses. Então você pode perguntar assim: pastor, mas agora na quarentena está difícil de fazer alguma coisa por alguém. Com um pouco de boa vontade, está difícil não. Vou te dar uma pequena lista aqui. Se você puder, você já faz uma prática de amor durante a sua semana. Porque falar que ama é muito fácil, irmão. Quero ver amar de verdade. Nessa quarentena, se você sabe de alguém que está passando necessidade, que não tem o que comer em casa, porque já tem muita gente que não tem o que comer em casa, faz alguma coisa por essa pessoa. Cuida dessa pessoa, manda uma bolsa de compra para ela. Se você conhece alguém na tua vizinhança, ou você sabe de alguém que está precisando, ama essa pessoa. Faz uma inteira aí e abençoa a vida dela. Isso é amar. Nessa quarentena tem muita gente que está precisando já de uma mão estendida. Se você não conhece, você pode fazer uma grande ação de amor. Sabe fazendo o quê? Orando. Ore por pessoas nessa quarentena. Ore por alguém. Busca do Senhor. Pai, coloca no meu coração pessoas para eu orar, para eu ser um intercessor nessa quarentena. A oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Quer ver mais que você pode fazer? Mande uma mensagem de otimismo para alguém que você sabe que está desanimado. Manda uma mensagem, um WhatsApp, no Facebook. Liga para alguém que você sabe que está afundando, que tem muita gente caindo em depressão durante esse período. Dá uma mão espiritual para essa pessoa. Joga um balde de ânimo. Seja um agente de esperança. Dê preferência aos idosos. Eu tenho visto no mercado, pessoal, uma fila enorme, a pobre da senhorinha lá atrás, esperando a vez dela. As pessoas nem veem que se aquela senhorinha for infectada, ela vai morrer. De repente você vai ter mais como lutar do que ela. Dê preferência aos idosos na fila de banco, no mercado, onde quer que seja, para eles não ficarem muito tempo na rua. Isso é amor. Se você puder, evita sair de casa. Se você fica em casa, você corre menos risco de pegar, você corre menos risco de transmitir. Eu vejo um monte de gente na rua, de bobeira, sem precisar. Pessoas que não conhecem a realidade ainda do que está acontecendo. Quer ver um amor também? Um modo de exprimir amor, de viver amor? Cuida dos seus.
cuida da sua família, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida dos seus filhos, cuida dos seus irmãos, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos seus. Você já vai estar amando. E eu até falei com a pastora Jaqueline, eu quero, antes da gente ceiar, me lembra, depois da ceia, falar sobre a campanha de alimentos. Nós vamos terminar aqui para a gente ceiar, mas depois eu quero te dar um recado também sobre amor. O caminho do evangelho não vai ficar parado nessa quarentena não, nós vamos amar também, mas o pessoal vai me lembrar aqui depois da ceia. Amém? Que você esteja entre os poucos, não entre os muitos. Que o amor do Senhor, Ele possa nos inundar. Amém? Que nessa manhã, tá mexendo aí, tá chiando. Que nessa manhã, amém? Amém? Que probleminhas técnicos. Que nessa manhã o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. Amém? E que você não permita que o teu amor esfrie. Se o Espírito Santo falou no teu coração nessa manhã para que você se arrependa dos seus pecados, para que você volte a amar e aprender a amar. Se algum desses pontos falou a tua vida, que você permita que o Senhor trate contigo nesse momento. Amém?